Se 8 bilhões de pessoas apontassem secadores de cabelo para a Antártida, ainda levaria 50 mil anos para derreter todo o gelo. Mas antes, você terá boa sorte amanhã se curtir e comentar amém dessa maneira nos comentários. E se um supervulcão entrasse em erupção bem no centro, o continente se transformaria em água em apenas algumas décadas. Mas se o super-homem usasse sua visão de calor, ele poderia vaporizar todo o Polo Sul antes mesmo que você pudesse piscar. Se você jogasse cubos de gelo no Oceano Pacífico para congelá-lo, precisaria jogar 50 trilhões de sacos de gelo a cada segundo por um século. Se a Terra de repente se afastasse do Sol, o oceano congelaria completamente em alguns meses. Mas se o Sub-Zero do Mortal Kombat usasse seu poder, ele faria um fatality em todo o oceano, transformando-o em um bloco de gelo instantaneamente. Se você tentasse cavar a Terra com uma colher, levaria 80 milhões de anos retirando terra sem parar. Usando a maior escavadeira do mundo, você conseguiria perfurar o planeta em cerca de 50 anos. Mas se o Steve do Minecraft chegasse no modo criativo, ele quebraria a rocha matriz e cairia no vazio em apenas 2 cliques. Se você corresse ao redor da Terra sem parar, seus sapatos se desintegrariam e levaria 3 anos para terminar a volta. Um jato SR-70 e um Blackbird poderia voar ao redor do Equador em pouco mais de 12 horas. Mas se o Sonic, o ouriço, começasse a correr, ele daria a volta no planeta 10 vezes antes mesmo de a câmera capturar seu rastro azul. Se você aspirar uma barata viva, pode pensar que se livrou dela de uma vez por todas. Mas não é exatamente isso que aconteceria. Mas antes você terá boa sorte amanhã. Se curtir e comentar amém dessa maneira nos comentários, as baratas conseguem sobreviver dentro dos sacos de aspirador de pó. E se for uma fêmea prenha, o impacto a estimula a liberar sua bolsa de ovos. Então o calor do motor acelera a eclosão e dezenas de baratinhas surgem de dentro do saco. Assim, toda vez que você usar o aspirador depois disso, estará espalhando baratas por toda a sua casa. Se você borrifar inseticida em uma aranha-lobo, os produtos químicos começam a decompor seu exoesqueleto. Mas antes que ela morra, seu corpo começa a convulsionar violentamente. De repente, seu abdômen se rompe, e centenas de filhotes de aranha que estavam em suas costas se espalham em todas as direções. Agora, esses filhotes são pequenos demais para serem afetados pelo inseticida. Então, em vez de matar uma aranha, você acabou de libertar centenas por toda a sua casa. Se você borrifar inseticida em um ninho de vespas, as vespas lá dentro começarão a morrer instantaneamente, mas ao morrerem liberam potentes feromônios de alarme no ar. Esses compostos químicos viajam mais de 1 quilômetro, alertando centenas de outras vespas para defenderem o ninho. Em questão de minutos, elas formam um enxame em sua direção, cobrindo seu corpo com feromônios de ataque que te marcam como a ameaça. Quando você come em um buffet, pode pensar que as sobras de comida são doadas ao sem-teto, mas assim que a porta é trancada, o gerente manda os funcionários recolherem toda a comida que sobrou. Mas antes, você terá boa sorte amanhã se curtir e comentar amém dessa maneira nos comentários, e em vez de dar aos funcionários ou enviar para bancos de alimentos, eles despejam toda a comida em sacos plásticos, porque se eles doassem e alguém passasse mal, eles seriam processados, então eles jogam tudo no lixo. Essa mulher encontrou uma cabeça de frango de verdade dentro da caixa de asinhas do KFC enquanto dirigia para casa. Isso a fez se sentir muito enjoada e cuspir a comida imediatamente. Então ela postou uma foto da cabeça na internet, que viralizou totalmente nas redes sociais, e depois que o gerente viu que milhares de clientes ficaram enojados, ele a chamou de volta à loja para lhe dar baldes de frango de graça pelo resto da vida. Despeje as sobras de batata frita em uma frigideira e adicione um fio de óleo. A maioria das pessoas apenas as colocaria no micro-ondas, mas isso as deixaria super murchas. Então, em vez disso, tampe a frigideira e deixe em fogo médio por 2 minutos. E enquanto você as mexe, as batatas vão absorver a umidade, ficando douradas e crocantes todas as vezes. Coloque seus óleos em uma caneca e amasse-os até virarem farelo usando uma colher. Veja bem, a maioria das pessoas apenas mergulha o óleo no leite, mas isso só o deixa muito mole. Em vez disso, adicione um pouco de leite e farinha, e depois misture tudo muito bem. E depois de colocar no micro-ondas por 90 segundos, você terá um delicioso petit gâteau de óleo. Se você der descarga em uma aranha no vaso sanitário, a maioria das pessoas acha que ela se afogaria imediatamente. Mas não é exatamente isso que aconteceria. Mas antes, você terá boa sorte amanhã se curtir e comentar amém dessa maneira nos comentários. As aranhas conseguem sobreviver debaixo d'água, prendendo bolhas de ar em seus corpos. Então a aranha rasteja pelos canos até ficar segura. Agora ela tem um esconderijo perfeito dentro do seu encanamento, botando centenas de ovos lá. E quando os filhotes nascem, eles se espalham por todos os canos, infestando sua casa completamente. Uma mosca do Bernie pousa na sua pele e deposita um ovo microscópico que você nem sente. O ovo eclode e a larva se enterra, criando um orifício de respiração que você pode ver se movendo. Ela cresce até 2 centímetros sob sua pele, contorcendo-se constantemente enquanto você a sente lá dentro. Mas se você tentar puxá-la, pequenos espinhos se cravam mais fundo na sua pele. Agora, a larva se alimenta do seu tecido por semanas até sair rastejando, deixando uma cratera profunda para trás. Ele quebrou e abriu um ninho de vespas durante o inverno e encontrou centenas de vespas imóveis amontoadas lá dentro, mas elas só estavam hibernando em estado de dormência. Agora, o calor do corpo dele começou a aquecer o ninho imediatamente, e as vespas começaram a acordar uma por uma, seguindo o calor de volta à sua fonte, fazendo com que dezenas atacassem seu rosto e braços rapidamente. Se alguém disparasse uma bola de canhão contra você enquanto estivesse usando um colete à prova de balas, ela atravessaria seu corpo quase imediatamente. Mas antes você terá boa sorte amanhã se curtir e comentar amém dessa maneira nos comentários. Nem mesmo empilhar 20 coletes juntos ajudaria. O projétil atravessaria todos eles com a força praticamente inalterada. Com cerca de 100 camadas, uma parte da força poderia ser absorvida, mas o restante ainda esmagaria seus ossos e destruiria seus órgãos internos. Se você conseguisse, de alguma forma, empilhar cerca de 5.000 coletes, criando uma parede com vários metros de espessura, conseguiria finalmente parar a bola de
canhão. No entanto, a força bruta ainda se propagaria através das camadas. E como elas estão presas a você, o impacto o arremessaria para trás. Esse homem batia na rocha arrancando pedaços da montanha para construir o túnel inteiro. Tudo sozinho. No início, os moradores da vila riram, mas ele voltava dia após dia, apenas com um martelo e um cinzel. Acontece que anos antes, sua esposa havia caído de um penhasco e se ferido gravemente, mas o acesso ao hospital mais próximo era bloqueado pela montanha. O único caminho era dar a volta nela, um trajeto de mais de 60 quilômetros. Os ferimentos da esposa eram graves demais, e ela faleceu antes que conseguissem chegar lá. Então o homem jurou que ninguém mais sofreria o mesmo destino, e por 22 anos, ele escavou a rocha sólida até que uma passagem finalmente atravessou o penhasco. Tinha o comprimento de um campo de futebol e servia como uma rota rápida para o hospital, o que já salvou inúmeras vidas. Um homem chegou em casa exausto e viu seu cachorro na porta e sua boca estava manchada de sangue. O medo tomou conta do homem. Então ele correu para o quarto do bebê, mas o berço estava vazio. Mas antes, você terá boa sorte amanhã se curtir e comentar amém dessa maneira nos comentários. Em pânico, ele pegou a arma e atirou no cachorro sem pensar 2 vezes. Momentos depois, ele ouviu o bebê chorando no quarto ao lado. A criança estava a salvo e ao lado dela havia um lobo morto. Ele olhou horrorizado, sabendo que sua pressa custou a vida de um herói. Eles passavam horas jogando um jogo de balanço em realidade virtual, girando bem alto acima do chão. Certa noite, eles entraram escondidos em um parque de diversões para experimentar o brinquedo de verdade. Quando o balanço gigante ganhou velocidade, a corrente do assento dela arrebentou, ela escorregou do topo segurando a cadeira com apenas uma mão, enquanto o brinquedo continuava girando. Mas antes que o brinquedo pudesse parar, outro solavanco forte a empurrou. Ela caiu direto no chão, fraturando gravemente o ombro. Após o incidente, o parque fechou o brinquedo por 2 semanas. Uma garota subiu no teto de um trem em movimento, achando que seria sua fuga secreta da cidade. No começo, o ar da noite parecia liberdade, mas quando o trem entrou nas montanhas, os ventos congelantes e o ar rarefeito começaram a enfraquecer o corpo dela. Quando o trem finalmente parou em uma estação distante, os trabalhadores ficaram chocados ao encontrar o corpo dela congelado, mas por sorte, ela sobreviveu.